Jornal da Menina. Entrevista. Vamos lá. Estamos conectados, Júlia? Tudo conectado? Nosso roteiro conectado? Computador, tudo conectado? Bom, aqui no rádio, no Instagram, na TV, a gente precisa estar conectado direto, senão bate o pânico na equipe, né? Meu Deus, caiu isso, caiu aquilo, não estamos conectados. Mas e você? Né? Você precisa estar conectado sempre? É necessário? Você não trabalha com a comunicação como nós trabalhamos, mas você precisa estar conectado, independente do negócio que você tenha, ou até mesmo em casa, né? Se você não está conectado, te bate aquela ansiedade, te bate aquela agonia. Quais os limites da internet na sua vida, nas redes sociais, enfim? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar com o publicitário Dado Pietjarka, que é pós-graduado em marketing digital, experiências acadêmicas que serviram para ou aproximar ainda mais da sua verdadeira área de interesse, como os meios virtuais influenciam no comportamento humano. Dado, tudo bem? Bem-vindo, boa tarde. E aí, Adilson, tudo certo? Boa tarde. Está em Floripa, né, Dado? Isso, eu sou daqui de Florianópolis. Então, isso pode acabar trazendo um efeito não tão positivo, a necessidade de estar conectado, de estar acompanhando tudo e todos nas redes sociais? Sim. Isso muda muito o nosso comportamento, porque uma das coisas que aconteceu é que a tecnologia, ela evoluiu muito rápido nos últimos anos, né? E o ser humano, ele evoluiu ao longo de muitos anos para a gente chegar como a gente está hoje, para a gente ter a nossa subjetividade, o nosso cérebro, e acabou que essa evolução da tecnologia, que foi super rápida, a gente meio que não consegue acompanhar isso, sabe? Foi uma mudança muito brusca, assim. Nós antes pensávamos de um jeito, nós fazíamos as coisas de um jeito, e aí de repente chegou a internet móvel, a conexão e 1 milhão de informações nas redes sociais e tudo é instantâneo, tudo para agora, e toda essa mudança aconteceu o quê? Em 2, 3, 4 anos, e isso interfere um pouco, né? Interfere na nossa subjetividade, interfere na nossa maneira de ver o mundo, e as pessoas às vezes elas nem se dão conta disso, né? Porque parece uma coisa natural, parece uma coisa normal que está acontecendo, mas na verdade tem grandes mudanças e aí existem diversas literaturas, livros e inclusive as histórias de ficção também que afirmam justamente o contrário. Tem aquela série super conhecida da Netflix, Black Mirror, que fala justamente sobre isso, sobre os impactos da tecnologia e das redes sociais na nossa vida. E foi por isso que eu decidi escrever o meu livro também, foi um dos motivos, que é justamente uma ficção que aborda esses temas. Agora, a capacidade do ser humano é algo incrível, né? Porque antes, né, nesse período que você comentou agora há pouco, antes existe um tipo de vida antes e um tipo de vida pós. A tecnologia, e até por conta da pandemia, a gente nem sabia que podia ter um raciocínio, algo tão rápido como a gente está tendo hoje. Hoje é tudo muito rápido, na hora. Exatamente. Inclusive eu estava assistindo um filme essa semana ainda, e o filme acontecia nos anos 90 e os personagens assim da trama, eles estavam em lugares diferentes, só que eles tinham uma necessidade de se comunicar muito, muito rápida, porque as coisas estavam acontecendo, e eu fiquei mais aflito, simplesmente pelo fato deles não terem um celular e conseguirem ligar para se comunicar, do que de fato pela história no todo, porque aí um precisava falar com o outro, e aí não tinha como recorrer, ligava para uma casa, ligava para outra casa, e aí não sabia onde a pessoa estava. E se a gente pensa isso nos dias de hoje, é quase que literalmente impensável, né? Porque hoje a gente vive o extremo. A gente sabe tudo o que está acontecendo na vida de todas as pessoas em tempo real. E se você não está nesse ciclo, se você não está nesse sistema, nesse jogo, você é tido como o estranho, o esquisito, o que não posta, o sumido. É verdade, é verdade. Você deve ter nascido já numa época que já existia o celular. Eu estou me lembrando aqui, enquanto você fala, na época que eu visitava meus parentes lá no Rio Grande do Sul, que
minha mãe ficava em Porto Alegre e eu ia para o interior. Quando minha mãe precisava falar comigo, ela tinha que marcar uma hora na, então, agência de telefonia da cidade. Olha, às 8 horas da noite eu vou ligar, você esteja lá. Eu tinha que sair de onde eu estava para ir lá na agência. Ela ligava para a agência lá no centro da cidade, aí eu conversava com ela, né? Pagava por isso, obviamente, na hora ali também, do tempo que eu tinha que conversar com a minha mãe pra gente poder ter notícia. Olha que loucura, né? Ô Adilson, mas, enfim, a gente hoje vive, né, muito mais conectado e consegue falar com os nossos familiares, nossos amigos que estão longe, a hora que a gente quiser. Isso é muito bom, é claro, só que o que acaba acontecendo é uma desvalorização também. Se você precisa pagar, se você precisa estar num lugar para ir conversar com alguém, você vai valorizar muito mais aquele momento, aqueles instantes, porque eu lembro também, eu nasci antes da era das redes sociais, um pouquinho antes, então eu lembro quando eu era criança, existia isso, do tipo, não poder ficar muito tempo no telefone, porque senão a conta vinha cara. Então, apesar dessa facilidade que isso traz na nossa vida, a gente acaba desvalorizando um pouco as relações. Porque, né, é um tema até muito clichê, assim, das redes sociais, a gente falar o seguinte: e aí, você tem falado com fulano? Não tenho falado, mas eu sei que ele tá trabalhando não sei onde, que ele teve um filho, que não sei o que. A gente nunca mais conversou com a pessoa, a gente fazem anos que a gente não fala com determinado amigo, com determinada pessoa, mas a gente tem a ilusão de que a gente sabe de toda a vida dela, simplesmente porque a gente acompanha algumas publicações. E aí as redes sociais, que eram para aproximar as pessoas, né, redes sociais, elas na verdade estão apenas criando essa falsa ilusão de que a gente está se aproximando delas, quando na verdade a gente está se distanciando. Porque quantas pessoas a gente deixa de ligar, deixa de falar, porque a gente simplesmente acompanha a vida dela nas redes sociais. E antigamente a desvalorização disso que você fala, dessa importância, tá até assim, o cara manda um WhatsApp, você dá uma olhada, aí você, não tô a fim de responder agora. Aí você, digamos assim, né, como se fala hoje, né, deixa no vácuo a pessoa fica lá, perguntou algo, você responde quando você tá afim, né? Sim, existe até um negócio chamado, que existe um presente perpétuo nas redes sociais, nesses aplicativos de mensagem instantânea. Porque dificilmente você começa uma conversa com alguém, essa conversa chega num pico e aí depois você se despede. Igual, por exemplo, num encontro entre amigos, numa conversa de telefone. Lá, a gente vive sempre um presente. Porque às vezes você não dá nem bom dia, você já não dá nem boa tarde. É como se as pessoas estivessem sempre ali para você. E isso também, apesar de parecer, sei lá, uma coisa boa e tal, mas isso afeta a relação das pessoas. Porque, enfim, não existe mais uma construção linear de um diálogo. Existe sempre o agora e uma bomba que cai, que você não dá nem um bom dia, uma boa noite para uma pessoa, você já chega falando o que você quer falar. Então, essas pequenas mudanças, assim, que apesar de parecerem ser pequenas, elas não são tão pequenas assim. Elas têm um efeito bem grande sobre nós, como seres humanos, sobre a maneira que a gente pensa, sobre a maneira que a gente realiza as coisas. Então, um dos objetivos do meu livro, de eu ter escrito Hiperconectados, que na verdade é uma história de ficção, só que nas entrelinhas, a mensagem principal da narrativa, ela é justamente para tentar fazer que as pessoas criem um pouco de consciência do mundo digital. Porque hoje é uma coisa muito, muito natural e, na verdade, não é tão natural assim, porque a gente vive sobre estímulos muito fortes, estímulos visuais, estímulos algorítmicos, estímulos sensoriais. Então, mas o objetivo da minha obra assim, foi, é claro, entreter e ser uma leitura de qualidade para os leitores, mas também para colocar essa pulguinha atrás da orelha, justamente para as pessoas começarem a pensar tudo isso que parece ser uma coisa normal
de uma maneira um pouco mais diferente, mais analítica, mais crítica. Legal. Dado Piecharka, publicitário, pós-graduado, escreveu o livro, então, Hiperconectado. Esse é o nome do teu livro, né, Dado? Isso, Hiperconectados. Legal. Né? Teu Instagram, qual é? Vamos se conectar. O meu... Não, o meu Instagram é meu nome, é Dado Piecharka. Piecharka é um pouco difícil de escrever, mas o pessoal que colocar aí no Instagram, buscar por Dado P-I-E, já vai aparecer a minha fotinha aí, o resto do meu sobrenome. E lá, inclusive, eu posto vídeos diários justamente falando todos esses temas que a gente falou aqui e muito mais sobre a vida hiperconectada, sobre essas questões aí da atualidade. Obrigado, Dado, pela entrevista.